Fala galera, sejam muito bem-vindos ao PlannerCast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena. E o meu é Renato Dias. E hoje a gente trouxe casal, a gente tá de casalzinho. Casalzinho. Tá Podia de colocar casal. aquelas musiquinhas românticas. Né? Love song. E também a gente trouxe pela primeira vez uma pessoa da captação. Que trabalha aí então com esse primeiro atendimento essa prospecção, ali do cliente. né? Deixa ela ouvir eu falando captação que ela vai puxar pra Aí vai orelha. já puxou uma vez, né? Calma que ela já fala, gente. Já vai dar o box aqui. E aí, aqui a gente tá com o casal Freire, né? Casal Cleiton Freire. Freire, beleza? Valeu. Kézia Freire. Obrigado. Prazer. E aí, Prazer. gente, muito bem-vindos. Obrigado aí por ter aceitado o convite, né? E espero que vocês gostem. Nós que agradecemos aí, né? Nós acompanhamos aí o trabalho de vocês, aí estão fazendo um trabalho aí fora de série, ajudando muito, Que legal. transbordando bastante na vida de todo mundo, né? Ah, que bacana. Para quem está começando e para gente também que já passou aí de um período aí na área, né? Vocês têm agregado bastante, viu? Que legal. Que legal. Que bom que saber. legal. Você falou passou, Eu ia que já perguntar passou bastante bastante. Deu uma assim. segurada. Você deu uma segurada. É bastante mesmo? É bastante ou é bastante só bastante? Quanto tempo mais No ou menos? mercado são 13 anos. mas Oi, tá bastante. Com vendas aí, tem um pouco mais de 20 anos aí. Tô com 38 anos. Caraca. Então, 20 anos aí, mais ou menos, trabalhando no comércio. Certo, que legal. certo. Que legal. Não bateu o Marcelo, né? É, Não bateu o não. Marcelo, não. E- O Marcelo tá difícil. É o O Marcelo. Marcelo- O Marcelo é 25, 24, negócio assim, né? Exatamente, É tem muito história bom. pra O único que bateu ele foi o Léo E o Ale, né? e o Cleiton. Ah, é. O Leale não, o Cleiton. O seu Cleiton Cláudio. aqui, mano. Perdão, o Aqui. seu É o Cláudio. seu Cláudio. Seu Cláudio. Seu Cláudio é o mais. 26, diretor? 25 é. e o Léo acho que é 30, né? É isso mesmo, né, diretor? 30 anos. Caramba! Os caras tá... E você, Kézia, quantos anos você tem aí do nosso mercado? Eu agradecer primeiro aí o convite Aham. de vocês, Obrigada. né? Agrega bastante. Sou nova no mercado, ocupado tá aqui. Esposa me arrastou, tô 1 ano e meio, né? Trabalhando, não é captação. Não né? é captação de disco, que ela é puxar a orelha. Já puxa a orelha agora. É, o departamento de relacionamento, né, que a gente tem lá com o cliente. O atendimento inicial, o cliente que está à procura, né? E o mercado do imóvel tem crescido bastante, então a procura também vem acompanhando, né? Que legal. Sim. Que E legal. a gente procura aí dar esse primeiro atendimento da melhor maneira, Uhum. né, para os clientes. Bacana. Legal, Daqui a pouco legal. ela vai explorar melhor aqui. Por que não é captação? E me diz uma das perguntas que eu ia fazer era se vocês se conheceram antes do ramo, depois do ramo, tá? Mas já vi que você que arrastou. Exatamente. A gente... Você que apresentou a droga, né? É, exatamente. E eu vou falar pra você, Kézia, vicia, viu? Vicia. É uma área vicia. Eu achei Viciante. que seria pouco tempo, já tô em 1 ano e meio. Te deram um golpe, venderam pra você. Foi. São 12 anos, assim, não, 15 anos trabalhando com comércio, né? Com Certo. público, atendimento ao Uhum. público, né? Tete a tete, assim, hoje em dia tô atrás, né? É mais pelo telefone mesmo, mas a experiência continua, né? Sim. sim. E você Cliente. trabalhava com venda também. Trabalhava em casa lotérica. Sério? América. Nossa, Caraca, que que legal. legal. Tinha de tudo, assim. Ah, tenho Eu- certeza. Tenho certeza disso. Sonhadores até a lua, né? Aham. E às vezes até brincava, né? Ganha na Mega, vai lá, compra sua casa própria, paga à vista, já faz seus móveis, tudo à vista, tudo no débito. A gente dava risada, né? A gente entra no sonho deles, né? Legal. E ali conseguia, a gente trabalhava com venda também, né? Venda dos jogos prontos, clientes que já ficam prontos, clientes que vêm para jogar, muitos também pede ali alguma opinião, uma sugestão, né? E, inclusive, tudo começou assim. Começou assim. Você fazendo uma fezinha. Ia lá, Fazendo uma pezinha. ia lá, passava, né? E Aham. aí a amiga dela olhava assim, depois de um período, e falava, olha, eu acho Não é que por ele nada tá não, afim de né? você. Tá passando Tá demais. vindo demais, né? E começou assim, né? E aí a gente já tá junto aí, já tem 6 anos, né? Que Um ano legal. de casados. Ela
sempre teve, ela tinha que fazer o acompanhamento lá dos clientes também. Falei, olha, existe uma oportunidade no meu mercado, né, na minha área, que é a parte de relacionamento com o cliente, né? Você já faz isso, né? Por que não aproveitar essa oportunidade e se lançar nesse desafio, Sim, né? sim. E aí foi aonde ela começou, né? Eu já sabia que ia ser um sucesso, ter resultados satisfatórios. Tanto é que quando ela foi pro departamento, né? Falei, olha, 3 meses. Primeiro mês, adaptação. Em 3 meses, ela já vai estar ali com um resultado satisfatório. No segundo, ela já estava ali... Nossa! Que legal. Por essa maneira de trabalho mesmo, né? De atendimento ao cliente, seriedade, entender, fazer o briefing, né? Eu gosto muito do briefing também. É importante você ter esse discernimento, né? É muito importante dar atenção no briefing. Ela faz isso muito bem, né? Para mim, é metade do caminho andado aí. Um briefing bem feito. Porra! Sim. Né? Então, principalmente da captação, principalmente da captação, né? Porque é o que você falou, o primeiro contato ali. Exatamente. Com o cliente, com a loja. E aí tem loja. Tem essa compilação, né? Cliente de Instagram, né? As empresas que fazem aí esse trabalho no mercado, né? De você ligar para os clientes, né? O cliente que vai lá e se cadastra, o próprio lead da empresa, né? Então, a empresa tem aí esse departamento no qual tem uma equipe que cuida da questão do relacionamento desse cliente, para colocar esse cliente na loja com uma orientação. Mais qualificado, né? Mais qualificado. Muito legal. E aí tá a explicação aí por que então eles consideram relacionamento com o cliente e não captação. Exatamente. E a Kézia estava me contando aqui antes de acenderem as câmeras que vocês têm toda uma preocupação não só em agendar, né? Sim. Explica aí pra galera essa preocupação que você tem disso que ele falou aí do briefing. Então, muitos clientes é o primeiro contato até com os planejados, na verdade, né? O mercado está crescendo muito do imóvel, né? Então, tem muitas famílias que nunca fizeram planejado. Verdade. Concordo. Nunca tinha pensado nisso. Total razão. Tem muitos que nunca fizeram, né? E é o primeiro apartamento, ou então já logo pergunto, é o primeiro apartamento, já fez planejados antes? Não. Tem alguma referência? Já fez alguma pesquisa? Tem preferências? O cliente diz, não pesquisei nada ainda. Eu falo, então a gente, bacana, vamos marcar uma visita, a gente já tem um projeto aí para te apresentar, pré-elaborado, porque é um cliente que está iniciando, então às vezes ele fica com medo, né? Não, a gente já tem algo funcional para otimizar o espaço para você, né, a gente vai te orientar nas cores, te apresentar o showroom, né, toda a parte material, acabamento, ferragens, trabalhamos com importados, com nacionais, você vai poder escolher puxadores. Bacana, o cliente já se anima, né? Sim. Nossa, você já trabalha com o sonho do cliente. Sim. Caraca. Você já começa a vender, né? Você ganha comissão, né, Kézia? Você ganha comissão. A gente tem uma participação. Eu já tava falando assim, pode marcar as 2 amanhã? Porque... Só consegue as 2? Pode ser. A gente arruma, vai ter um vendedor lá pra te receber. Show, que legal. Show. Realmente, já vem bem qualificado, né? Já vem bem qualificado. Claro que o vendedor ainda faz um outro briefing que tem que fazer mesmo para poder entender as outras coisas, mas já vem muito qualificado. Exatamente. Eu acho que esse é o maior desafio das empresas que trabalham com isso, né? Qualificar o seu relacionamento com o cliente. Eu acho que esse é o maior desafio, né? A gente conhece assim algumas lojas, que às vezes o cliente vai na loja, o projeto está totalmente diferente do que, né, ele programou ali por telefone e tudo mais. Então, a qualificação, entender, né, o cliente de fato, né? Tem até um livro que eu tô lendo agora, muito bom, O Jeito Disney de Encantar Seus Clientes. Legal, já ouvi muito falar bom. sobre esse livro. Ele fala justamente sobre isso, né? A preocupação com o cliente. Os críticos, ok, mas o meu foco é o cliente. Exatamente. E ele se disfarçava, entrava lá no meio da galera para ver como é que estavam os processos, né? Então, um livro muito bom também, que fala muito desse encantamento que a gente precisa trabalhar, se você quiser realmente ter aí o seu nome aí fortalecido no seu mercado, né? Sim. E é bacana porque esse encantamento ele começa na ponta. Quantas vezes você tá nova no mercado, não sei se você já foi odiada por algum vendedor. Porque muitos vendedores odeiam
Sério? Sim, Não sim. gosto do pessoal da Verdade. Isso é tanta verdade que a gente gravou aqui com o pessoal do Revolted, não sei se vocês chegaram a ver. Sim. E uma das piadas era essa. Porque acontecia muito isso. Isso. Acontecia muito Ah, isso. não, a captação falou que agendou 10 clientes e veio 2, e veio 1. Fora aqueles fakes, né? Fora que o os pessoal fala, fakes. né? Que tem É. aquela coisa E- toda, né? Então, do jeito, da maneira como vocês fazem, né, uma abordagem totalmente diferente, né? Sim. O foco não é agendar. Não. O foco realmente é É ver, vender. é qualificar mesmo o cliente Não, e já colocar- começar a vender. Colocar um cliente mais qualificado realmente dentro, né, da empresa. É lógico, a gente busca uma quantidade de cliente também interessante. Tem os clientes que realmente marcam e não vão, né? Sim. Mas aí Aí, fazer o que aí já não tem mais o que fazer, né? não aí tem o que faz fazer. parte do processo. Mas muitos dos que vão, assim, têm um bom aproveitamento, né? Por conta desse atendimento inicial também. Empatia, né? Uhum. Empatia conta muito. É. Você Que legal. saber ouvir Sim. o cliente. Eu cheguei a ficar 40 minutos com o Acredito. cliente. E você acredita que eu ia te perguntar isso agora, Oh, Kézia? E Já quando aconteceu é aquele... comigo. Cansei só dela falar. Quando é aquele... 40 minutos. 40 minutos. Não, no Não, telefone. então, quando é aquela pessoa, sei lá, vou pensar assim, tipo, minha mãe tá em Nossa! casa de boa assistindo Não, a minha sogra é um novela. amor, gente. para. Aí ela recebe. Não, a pessoa tá de boa, assim, ela tem disponibilidade de tempo e ela é Não, sinestésica. Coloca seu pai. Seu pai tá mais tranquilo. E ela é sinestésica, ela gosta de falar, tá? É. E você dá abertura, eu fico só imaginando. Não, é venda feita, gente. E aí a pessoa já começa a feita. falar, né? Na minha Fala. cozinha eu quero isso. Ai, não- E eu vou anotando tudo. Eu sou nova, assim, então muita coisa, né? Aprendo bastante com ele também, né? Várias dicas, dúvidas Sim. também pergunto, né? Mas muita coisa ali eu vou anotando, às vezes eu não sei Nem sabe o que é, mas tá Não sei anotado. muito o que tá é, certo, nem certíssimo. nem como escreve ali, mas eu vou Sistema fazendo... Ventos HK. É isso. Não sei nem escrever. Não, e aí... tipo de material, às vezes o cliente pergunta, né? Qual material que vocês trabalham? Putz. Peraí, já vou te passar. Isso né, vai Ah, dando, mas é assim, mas faz buscar parte, faz sempre parte. sanar todas as dúvidas, né? Colher o máximo de informação para ter um bom aproveitamento. E aí, o que você faz com essas informações que você colhe? Eu anoto todas elas, né? Aí tem uma líder que conversa com os clientes, passo para ela tudo direitinho. O dia que o cliente vai, horário, as ideias que o cliente manda, se tem imagens, ele encaminha para a gente. Planta também, né? Passo todas as informações que eu consegui absorver para o cliente, do cliente, e o vendedor ali já tem mais a experiência, né? Uhum. Já consegue desenvolver. Às vezes o vendedor entra em contato com o cliente também, se ficar alguma dúvida, né? Tá. Às vezes o cliente tem projeto pronto, projeto de arquiteto. Verdade. Né? Então, Eu tenho uma encaminha. pergunta. Polêmica aqui agora. Ah. Eu quero causar. Quero polêmica. causar. A Kézia Pode veio... não responder? A Kézia veio Não aqui pode não, tem que adorando. responder. É verdade, hein? Nada mais que a verdade. Você só passa cliente pro Cleiton, né? Nunca. Mentira! Não, Mentira! não. Não Ah, não. pode, né? Ah, Não, Não, pode, não. senão ela se queimaria. É isso que eu penso. Não, não. Queimaria o quê? Eu queria... Se não passasse pra mim, ela fala, tá maluca? Até porque, não é? Não. Sou Mas assim, vendedor, deveria rapaz. ser o fluxo natural. Lógico. Mas não é, porque na empresa a gente tem lá o gerente, tem as gerentes das lojas, Sim. e elas passam para... Porque de repente aquele É a cliente... gerente que gerencia, o gerente, né? Ele passa... direciona. Legal. É, porque às vezes é um projeto muito técnico, muito detalhista, um cliente visual que quer ver um 3D bonito, diferente. E na loja, cada um tem uma característica mais forte, né? Que legal. E aí o gerente, Olha. O Sacada. gerente ele pega e fala, opa, esse projeto aqui, acho que eu vou ter um melhor aproveitamento com esse profissional, ou com esse daqui decora mais. Ah, não, esse profissional é um pouco mais rápido no atendimento, esse cliente quer agilidade. Então, Que sacada. Exatamente. Então, por isso que o aproveitamento da empresa nesse departamento ele é muito bom, né? Então, tem que haver comunicação, né? O erro é quando não tem comunicação. Sim. Quando, de repente, às vezes acontece de querer atrapalhar a agenda, né? Ou marcar na agenda do projetista. Não, conversou ali e tal. Aí o projetista já consegue desenvolver o trabalho e fazer aí o projeto de acordo com a agenda dele também. Meu, né? Que bacana. Animal. Gostei É, demais disso. Que nós sacada ótima. Nós Porque temos a líder. por isso que o aproveitamento é bom. Sim, nós temos É, a realmente. líder, né,
da equipe, Aham. e tem a gerente também, né? Então, tudo é passado para elas passam para o gerente das lojas e eles vão Né? Já vem com as designando informações aí. tudo certinho, né? Sim, Exatamente. Às sim. vezes quem tá na vez ali passa e tal, né? Então o gerente Que louco tem que ser assim, porque é uma empresa que não é grande, né? Então, se você não tiver essa organização. Talvez antes o nosso maior erro com a captação de antigamente era esse. Porque aí chegava um cliente ali que nem era o perfil daquele vendedor, chegava pra ele, cara, perdia a venda. Mas é que a captação de antigamente se preocupava em Nada, descobrir de qualificação? perfil. Nada. Descobrir... A preocupação era assim, ó, ligava pro cara, ô, tudo bem? Tem uma proposta pra você aqui. Ah, tá bom, eu vou. Tá bom. Acabou. Ah, marquei um cliente aqui, E hein? eu- Forte, esse aqui é quente, hein? Esse vai fechar. Esse é quente. E quem tudo quer, nada tem, né? Se for ver bem. Porque o caminho correto é esse, né? Se a gente começar a desviar a rota, eu às vezes consigo agendar 3, 4 clientes, 5 clientes no final de semana. São vários vendedores atendendo, né? Eu vou ficar com a minha cabeça pensando só num cliente. Não, ele tá lá atendendo também, vendendo também, né? E o que entra é nosso, né? Quando ela, É quando nosso, é Perfeito. tudo nosso. quando ela veio para a área, eu falei, a função é colocar ali um cliente qualificado na loja, né? Porque o resultado que eu tenho na Linear, né, nesses 6 anos aí de empresa, vem antes da captação e com a captação também, né? Então, é um cliente, pra gente que tá na linha de frente ali, atendendo o cliente, quer seja de porta, de lead, do sistema de relacionamento, pra gente não importa, a gente quer tirar o pedido. Exato. Não importa. Muito legal. Não é verdade? Mas o que eu achei muito sensacional delas trabalharem esse cliente antes é porque eu acho que elas filtram muito. Exatamente. Filtram muito no sentido de qualificar mesmo, de ver assim, esse cliente não vai. E aí não é o vendedor que tem essa frustração. Sim, Você entendeu? sim. Porque qual é o ódio do vendedor com a captação? É o tal do agendamento e não vem ninguém. Só Não que pode ela ser. já tá. Se ela tem toda essa preocupação Exato. de filtro, ela já tá fazendo isso. Exatamente. Às Então, vezes não tem um número grande de agendamento, né? Mas por conta disso, a ideia é um É cliente filtrar que isso. realmente que vai e que vai fechar. Sensacional. E Né? não é muito melhor? É. Sei lá, conseguir marcar 3 clientes. Se você fechar 2, cara! exatamente. Sim. Você que tem mais tempo de mercado, você chegou a pegar captação Antiga lá? assim? Antes, como era? nas lojas que eu trabalhava, não. Não, tinha. mas já ouviu falar? Sim. Você Sim, escuta. Sim. E você imagina. É frustrante. É frustrante. Eu cheguei a pegar e... A gente, ruim. sim, Então, e eu ia comentar isso agora. Teve uma época que eu gerenciava uma loja e tinha uma equipe de captação. E eu ajudava a líder lá, né? E eu vou falar pra você, eu nunca tive essa ideia, não. Mas também naquela época eu não sabia nem o que era filtro. Não sabia nem o que era briefing. Bem aquela briefing. Mas a gente não fazia isso. O foco era esse. Agendar. Coloca cliente. Colocar o cliente na loja, colocar o cliente na loja. E você não tinha o resultado. No nosso caso também, né? A gente tem ali também a cobrança, né? Mas tem que ter, né? Tem que ter a cobrança, é natural, né? Mas eu consegui encaixar uma forma, assim, de trabalhar. Graças a Deus tem dado resultado, assim. Que Ah, bom. legal. Ó, você aí que tá aí na sua loja, já pega essa dica aí, já Cara. bota o seu pessoal do relacionamento com o Relacionamento com o cliente. cliente. Pra assistir esse pedaço aqui e Vou pegar falar, esse insight. E eu gostei mais desse nome do que captação. Porque Gourmetizou bem, viu? Não é? Porque Ficou não é, muito bom. não é, não é mas quantidade. E é né? isso, mesmo, é relacionamento É mesmo. um relacionamento. É. Porque você precisa entender qual que é a necessidade. Sim. Às vezes o cliente ele tá focado ali em fazer o apartamento todo, e aí nesse briefing inicial você entende que de repente um apartamento para investimento. Só que o cliente quer fazer o apartamento todo. O investidor ele quer ter lucro. Né? E a função do nós consultores ali, né, nós todos consultores, é direcionar da melhor maneira possível o projeto para aquela necessidade. Perfeito, Exatamente. Perfeito. E lembrando, Cleiton, que cada cliente tem a sua necessidade, né? Exato. Estudando sobre vendas, eu sempre escuto assim, que um dos maiores erros que um vendedor tem é querer vender para o cliente pelo motivo dele, do vendedor. Ó, você vai comprar aqui porque a minha loja é melhor. Tá, mas o cliente tá procurando a loja melhor? Será que é logo a isso? sua? É. Ah, não, você vai comprar aqui porque eu tenho MDF. Mas será que esse cliente tá preocupado? Às vezes nem sabe. se ali. quer MDF Se quer mesmo. MDF, ele nem sabe às vezes, né? É. Então, esse cuidado, né, tem que ter. E é isso que você falou, né? De você descobrir o que o cliente quer. Exato. Porque, por exemplo, até quando você puxou esse exemplo de
investidor, e é interessante. Às vezes você pega um investidor que ele quer preço. Às vezes você pega um investidor que ele fala assim, pode até sair um pouquinho mais caro, mas eu já tive outros problemas em questão de qualidade, prefiro colocar uma coisa com mais qualidade que... Aí aquele já quer um pouquinho mais de qualidade. E se você tá focado só no investidor que quer preço, você não vende. Exatamente. Até porque toda vez que a gente... tô falando como vendedor agora. Toda vez que a gente pega um projeto e o cara fala, eu sou investidor, eu tenho 3 apartamentos. Primeira coisa que você vê na cabeça, preço. É a primeira coisa. Sim, nossa, eu não posso fazer isso aqui caro, porque senão eu não vou vender, porque o cara é investidor. Às vezes não é isso. Exatamente. Eu mesmo fiz 3 vendas aí para apartamentos de investimento e o cara tava procurando qualidade. Exato. Entender a necessidade é fundamental. Isso você consegue identificar num briefing, numa conversa inicial, né? Para entender exatamente isso. Né? Exatamente. É por isso que eu falei, tem o primeiro briefing que vai saber sonho, o que ele quer, sabe? O projeto, aquela coisa gostosa, legal, aí depois vem a parte da venda, que aí você que tem que identificar. Exatamente. Cabe ao profissional. Quanto você quer investir, qual é a sua meta nisso aqui, aí o cara você vai direcionando ele. Exatamente. Né? Ao longo do tempo, a gente vai criando as nossas metodologias, né? Para você, né? Você tem ali os resultados, né? Hoje, eu entendo que a função de passar um valor para o cliente é minha. Eu não pergunto normalmente quanto que ele vai investir. Tranquilo. Normalmente eu faço um pouco de... Atendi agora um cliente há uns 3 dias atrás. Fiz o briefing inicial, né? Porque antes do vendedor, você precisa ser um bom demonstrador. E antes, né, de você fechar a venda, você precisa ser um bom negociador. Então, tem algumas etapas que vêm antes da venda. Que você precisa... Primeiro, mostrar o seu produto, mostrar a sua empresa, né? Passar confiança, né? E aí esse cliente foi, a gente conversou e tudo mais. Apresentei a loja, né? Fiz o briefing ali inicial, né? Um apartamento para moradia e tudo mais, aquela coisa toda. E no final, né? A ideia deles de investimento para esse projeto era em torno de 20 mil, né? Eu falei, olha, não consigo fazer, né? Pro que vocês querem, não vai ficar esse valor. A estimativa pro seu projeto dessa maneira é entre 40 e 45. E aí? Aí eles olharam assim, nossa, Passou do dobro, fácil. Tudo isso antes de... Eu não abri Promob ainda. Eu tô aqui com a planta, conversando com o cara. entendendo a necessidade e tudo mais, né? Legal. Aí ele, nossa, né? Interessante. Então, é esse valor? Depende da forma de pagamento, obviamente. Não, mas a nossa ideia é investir próximo do à vista. Eu falei, então melhora, vai cair um pouco mais, 10, 15% ali e tal, já melhora. Opa, já. Então, posso dar continuidade no projeto de vocês? Não pode. Eu trouxe a negociação que era para ser no final por início. Exatamente. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla e a metodologia que eu desenvolvi para o meu resultado e funciona para mim é essa. Então, acho que quanto mais tempo a gente investe em entender ali a necessidade do cliente, no briefing e tudo mais, é mais fácil a negociação no final, porque não tem surpresa. Você conversou tudo antes. Isso aí são as quebras de objeções, né? E eu acho que hoje no mercado dos planejados, a maior objeção do cliente é preço. Se você traz no início, cara, você já quebrou praticamente 50%. Ele não vai poder usar lá na frente. Quem vai falar pra você? Se você falou pra ele de 40 a 45, falou que vai pagar à vista. Você já falou que ia ser menos 15%. O cara já tá fazendo conta na cabeça dele. Ele já tá fazendo conta. Já tá fazendo conta na cabeça dele. Vou gastar em torno de 30 e pouquinho. Quase 40. Não sei o quê. Então, tá dentro disso. Se você chega e apresenta pra ele 35, exemplo, tá? Não sei. Você chega e apresenta 38 pra ele. Tá abaixo do que você falou. Fechou. Também prova esse cliente. Bateu o projeto, bateu o preço, não tem o que falar. Exatamente. Você ainda pode jogar na cara dele se quiser. Exato. Olha, deixa eu dizer antes. Porque a apresentação, ela serve para gerar valor antes do preço. Né? Se você não gera valor antes, o preço é subjetivo, né? Perfeito. Realmente, às vezes a pessoa não quer preço, ela quer entender, ela precisa entender, conhecer o seu material, conhecer o seu diferencial, né? E se você é um profissional ali que trabalha as suas mídias sociais, trabalha alguns gatilhos mentais que você pode despertar o interesse de compra no cliente com as mídias sociais, né? Que não serve só para você ficar vendo Reels, ficar ali, você também tem que usar, né, fazer essa transição, né, de diversão para trabalho também. É o que eu costumo fazer também, né? E é interessante isso que você está falando, porque assim, o vendedor, muitas vezes... Aqui a gente fala de imóvel planejado, então vou falar um vendedor de imóveis planejados. Muitas vezes ele fica sentado e ele quer que o cliente caia aqui, ó.
No colo dele. E tem um detalhe. E comprando já, né? Tem que ser aquele cliente que diz, eu vim pra comprar. Eu vim pra comprar e vou pagar à vista. E vou pagar à vista. Referência. E aí que tá o trem, né? Aí que tá o problema. Não, o vendedor também tem que fazer um pouco desse papel de prospecção, de aproximar o cliente, né? E aí, vocês fazem muito bem através desse relacionamento com o cliente, mas você, muito bem colocado, também usa suas redes sociais. Exatamente, porque venda é agressividade, né? Você precisa ter uma certa agressividade na venda para você chegar nos seus resultados. Senão, você está na área errada, né? Se você espera, né, a coisa acontecer, não vai. Você vai ter que ir atrás, né? Você vai ter que fazer a sua parte, né? Perfeito. É como diz, Deus fez a terra, vai plantar. Isso, boa. Você planta o que você quer. Exatamente. Se você quer sombra, você tem que plantar uma árvore. Agora, e o bicho é terrível, né? O bicho aqui, Cleiton. Sim. Porque Kézia tava lá, quietinha na Tranquila lotérica ali, dela. ó. Tranquila. Aí ele passou o olho e tal, olhou e falou, quero, hein? Só que ele não ficou só lá em casa rezando, orando. Eu quero a Kézia, eu quero a Kézia. Não, ele passava na lotérica todo dia. Tô fazendo a minha parte. Ô, Deus, tô fazendo a minha Tô parte. me movimentando, tô, né? Semeando. Mas você não é plantar? Tem que plantar? Tô semeando aqui já, ó. Eu falava pra minha amiga, não é nada não. Não é nada coisa não. da sua cabeça. Até que às vezes eu não estava no caixa do jogo, estava em outro caixa, ele passava batia no vidro. Olha lá! Kátia, já viu? Tô aqui. Cupida. Essa Kátia aí, parabéns, Kátia. Excelente cupido. Você tinha deu combinado certo. com ela. Fala a verdade. Ela percebia na fila, depois ela falava, mas eu não tava olhando. Mas era assim, quando é automático, né? A gente perde interesse, né? E ela percebia, né? E aí foi acontecendo naturalmente. Não, né? aí tava assim, é ó. ótimo. Como diz a música. Aí tava aqui na fila e tinha Mais ou menos, a Kézia e a Kátia. Aí chegava a vez dele, era a Kézia. Não pode passar, pode passar. Eu fazia isso. Eu tenho certeza. Descobri agora. Eu fazia isso. Preferência, né? Vou fazer mais Não, um já tenho- joguinho aqui. Ó, rapaz, eu tenho 30 anos, uma preferência. Vai no outro. Tem que usar, tem que ter estratégia, né? Lógico. Tá vendo o Tudo. vendedor? É ótimo. É isso, vendedor de imóveis. Por fim, a cantada. Nossa. Solta aí pra nós. Bora, bora. Porque eu jogava, a gente... Não, né, vamos na época... essa. Você nem jogava antes, né? Mas eu não ganhava, né? Ia lá, Não tal, né? Mas o meu objetivo era outro. Era outra Mega Sena, né? Era outra Mega Sena. Aí, numa brincadeira, né? Depois que a gente já tava... começou a sair e tal. Já tava junto, né? Eu peguei e falei pra ela, olha, eu não acertei os 6 números da Mega Sena, mas eu acertei as 6 letras do meu grande amor. Rapaz, até eu me derreti agora. Eu já fiquei sim. Aqui tem futuro. Falei, realmente, eu não acertei mesmo, né, na Mega, mas... Essa foi boa. Casado. Muito bom, muito bom. Esposa, linda. Agora eu tô com dó dos clientes que caem na mesa dele. Mas foi só pra... Não, eu tô Pra dizendo venda? que você é Pra bom venda? de vender, de chavecar. sim. Caraca. Cara, chavecar uma mulher é venda. É venda? Você É venda. está se Se vendendo vendendo, e você tem que convencer que você é bom. Exato. Que você vale a pena o Exatamente. investimento. E pra mulher, cara, é difícil, meu. É difícil, É difícil, cara. é verdade. E aí foi acontecendo, né, gente? Que legal. Foi vendo as particularidades que a gente tinha em comum, né, da vida. Nossa, a igreja que a gente ia e tudo mais. E aí a gente foi seguindo aí, já estamos juntos e muito 6 felizes. anos, né? Que legal. 6 anos aí juntos. de... Fala minha companheira aí, né? Minha Que parceira, legal, cara. guerreira. Muito Aí, bom. Ela- Muito legal. Como tá na palavra, né? O sábio, a sábia edifica o seu lar, né? Então a gente procura edificar o nosso lar, né? De maneira, assim, de entendimento, ter um entendimento. Saber separar também, que às vezes a gente trabalha junto, né? No começo era Aham. muita conversa sobre trabalho e tal, né? Então também tem que, né? A gente depois entrou aí num consenso e estabelecemos aí,
né, algumas regrinhas nossas, né? O mais legal é que não para de falar do trabalho, né? Então estamos conseguindo. Nossa, eu ia já que... Bom. É mesmo. Praticamente. Não, só... a gente para e daqui a pouco, sem querer, Daqui a a gente vê que pouco tá tá de voltando. novo no trabalho. Aí fala, não, Nossa. a gente não vai falar de trabalho Não, hoje. não é trabalho. Aí E aquela viagem tava marcada, quando você olha, um cliente tal, vai vir amanhã, É. não vou viajar não. É. Então, o bom é que aí o amor começa a entender mais, né? Começa Vai a lá, entender. amor. Vai. que a gente precisa. A Aqui, gente precisa. aqui, mas eu Conta. viro e falo assim, mas vende, hein? Sai de Nossa, cara. obrigação. É isso É mesmo. venda, Mas, venda. Já que a gente não vai viajar, vem. Vai pra caça, É né? isso Vai. mesmo. Boa. E aí é muito legal isso daí que eu tentei trazer, que você usando aí essa coisa de ser ativo, né? Porque não adianta você quer vender pro cliente, que é como eu disse, você quer namorar alguém, você quer encantar alguém, você tem que fazer, foi o que você tem disse. que fazer, você tem que ter uma certa agressividade. Só vende quem tem uma certa agressividade. Não é aquela agressividade quando o cliente chega na loja, você fala, não, só vou fazer o projeto se você comprar comigo hoje. Não é Não é violência. isso que eu entendo como agressividade, né? Você ter a gana É ser ativo, né? de vender, prospectar, né? Fazer um pós-venda. Nas minhas mídias sociais tem lá, eu vou em pós-venda quando necessário, né? Não deixo o cliente ali desamparado, sempre tem o meu contato ali, ele direciono para assistência técnica, dou ali um feedback positivo, porque senão você não consegue entrar na casa do cliente para fazer vídeos depois, né? Sim. Subir para as mídias sociais, né? Então hoje, até nisso, a mídia social ela influencia. Porque se você quiser mostrar o seu trabalho na casa dos clientes, você precisa, de certa maneira, estar solícito ali. Tá bem relacionado, né? Exatamente, para, quando necessário, fazer um pós-venda, né? Então, isso é fundamental. E eu, Essa acho sacada é uma, legal, eu né? acho uma coisa legal, como a gente estava falando aqui antes, que você mostra o seu cliente, você marca, o cliente te marca, né? Vocês fazem essa troca. Exatamente. E aí eu penso o seguinte, o cara foi lá, comprou do Cleiton, comprou na loja. Aí chegou alguém que quer comprar também, ele vira e fala assim, vai lá na loja que eu comprei, vai em tal loja. Só que se você criou isso com o cliente, ele vai falar assim, vai lá no Cleiton. Exatamente. Olha, não fala que nem o nome da loja, Não. fala assim, ó, vai lá falar com o Cleiton. Fala com o Cleiton. Não, vou te passar o contato, teu contato aqui do Cleiton. Fala com ele aqui, ó. Vê o Instagram do Cleiton. Ou então a pessoa você marcou a pessoa e aí ela te repostou. Onde comprei meus móveis? Indico, Exato. compre também. E aí a pessoa começa a seguir você, não segue a loja. Exatamente. Esse é o brand, né? Que o pessoal fala, né? Você fortalecer criação. você é uma marca, né? Você tem que se ver como uma marca realmente. Boa. Né? Você vê como uma empresa realmente. Se vê como um funcionário empreendedor, né? É que, na verdade, é isso. É isso. Se você parar pra pensar, porque você tá dentro da loja ali, ok, o cara disponibilizou o espaço, o computador, essas coisas que a gente precisa, mas você faz seu salário. Exatamente. Então, Se você faz seu salário, você é um empreendedor, querido. Exatamente. Então, É só você encarar isso, você só tá usando o CNPJ de outro. E tem esses encargos que você precisa ali, né? Essas situações que você precisa resolver. Não dá para você fugir da situação de resolver. Né? O que eu falo para os meus clientes é do começo, meio e fim. Tem lá minhas mídias sociais, você tem meu telefone pessoal, qualquer dúvida me chama e eu vou na obra mesmo, porque ao longo da minha história, né, eu fui gerente de marcenaria, né, já fiz também, fiquei à frente de algumas reformas. É verdade, e tudo você não mais. falou pra gente de onde você começou. É verdade. Verdade. Você tá aqui... Pulamos muita coisa. Não, é porque ele só quer falar da Kézia, ele só quis falar do muito apaixonado, que isso? Tinha que ser Isso é um Dom Juan. Não, Dom Juan. Mas no meu começo, assim, eu sempre trabalhei no comércio, trabalhei trabalhava com moda, posso falar o nome da empresa? Pode. Trabalhei 4 anos na Luigi Bertoli. Legal. Lá eu comecei como estoquista, fui crescendo na empresa, virei vendedor, líder de equipe, fiquei 4 anos ali, cheguei na gerência também, né? Isso em 2001, 2002, mais ou menos. Tá. Né? Então, tive essa experiência assim, na empresa de poder gerenciar também, né? E lá legal. naquela época o pessoal falava, né? Lidera pessoas, o líder lidera pessoas, gerencia processos. Então, o maior desafio da liderança é lidar com pessoas. Processo a gente aprende, né? Mexe ali e tudo mais. Então, comecei ali depois para algumas outras lojas. E aí a minha experiência em loja de calçados, sempre em vendas, né? E sempre em shopping. Shopping, loja de rua, assim, né? Então, em algumas empresas eu trabalhei também. Já fui vitrinista de loja. Que legal. Né? Dá trabalho fazer vitrine dessas Sério? lojas que vocês veem aí.
espanar, né? Quem é vitrinista de loja que está assistindo, que trabalha em loja de calçado, vai entender, né? Uhum. Nossa, limpar, eu olhava e achava que era tão fácil. Dá um trabalhinho. Depois que a loja fecha, a gente... vai sozinho pra lá? Fecha a loja, você tem que ir lá espanar, né? Limpar, deixar bonitinho e tudo mais. E arrumar de novo. Né? O design ali, a forma que tá. Exatamente. Então, em algumas lojas eu também trabalhei assim, sempre com vendas, né? Vendas de calçado e tudo mais. Então, eu gosto do comércio, lidar com pessoas, né? Legal. Eu acho que tá na minha essência aí. Uhum. E a minha experiência... Deixa eu só te cortando. Foi o seu primeiro trabalho, foi com vendas ou não? A vendas desde sempre, né? Desde Começou sempre. Na feira com meu pai, vendendo batata. Que legal! Sério mesmo? Aí é raiz. Raiz, vendas. Mesmo direto. que você quisesse fugir da venda, você não consegue, eu acho. Não consigo. Que legal. Não, isso é muito bom. Na vida toda, né? Então, sempre tive envolvido ali e a gente acaba gostando mesmo. Já tive experiência em escritório. Eu trabalhei numa empresa durante o período, num departamento de marketing lá e tal, né? E não tem jeito, né? Tem que estar lidando com pessoas. A gente realmente... deu por um período. Tá. Por uma empresa grande. E eu era bem novo, 17, 18 anos ali. Falei, não, acho que aqui não... Eu preciso estar mais envolvido aí em outros processos, assim. Venda, negociação, aquela coisa toda, né? Uhum. E então... Foi essa experiência que foi interessante. Show. E aí, depois de um período, eu comecei numa loja, fui trabalhar numa loja de planejados. A primeira semana eu falei, isso não é pra mim. Promove! Falei, difícil e tal. E montava lá os módulos, aquela coisa toda, né? E aí, depois de um período... porque o que acontece também na nossa área, né? É que em algumas empresas você não tem ali uma sistemática, né, de treinamento, né? Tipo assim, você como profissional apresentado para a cultura da empresa. Olha, aqui funciona assim, você vai ter esse treinamento. Hoje melhorou bastante, mas naquela época não tinha muito isso, né? Não você chegava e... E eu digo para você, até hoje não tem. Assim, então, o que a gente escuta da grande maioria quando a gente... faz o post, fala sobre o assunto, o retorno que a gente tem no direct é que ainda não tem. Eu achei que isso estava mudando. Não, né? Pra gente que é mais das antigas assim... O que eu acho que o pessoal tem hoje em dia que a gente não teve é a informação mais fácil. Verdade. É porque tem o YouTube, tem o Google. Por causa do YouTube, Google, livros, assim. Isso está mais fácil. Mas dizer que o lojista, que o gestor pensa nisso... Deveria, né? Ó, a cultura da empresa é assim. Porque, às vezes, eu já vi acontecer, né? Profissional, que é um bom profissional, e pelo fato dele não ter tido um acompanhamento, ele saiu da empresa e depois você vê que o cara se deu bem numa outra empresa. Olha que louco, né? Engraçado. É loucura, mas é assim, né? E é a questão da cultura mesmo. O cara não se adaptou. Exatamente. Então, o lojista também tem a parte também de responsabilidade nisso, em mudar isso. É igual o trabalho que vocês estão fazendo no Mercado Planejados, né? Um trabalho educacional. Né, pra gente que também... Porque a gente tem que estar disposto a ouvir, aprender e tudo mais. A gente não para de aprender. Nunca. Né? E nesse mercado, se você tem... Independente da quantidade de experiência que você tem, é uma troca, né? Isso. Então, você tem que estar aberto para trocar informação, aprender. Tem a tal da modelagem, né? A gente faz muito isso também, que é você olhar um profissional ali, que aquele profissional é bom na negociação de fechamento na hora e tal. E você vai aprendendo assim. Foi o que aconteceu no início comigo, né? Então, eu tive pessoas que me ajudaram, né? E aí, nessa empresa foram 2 meses. E aí, quando eu tava começando ali, fazer a medição e tal, nossa, vai dar certo e tal. Aí eu vendi um showroom de cozinha e com pedra. Puta que... Aí as famosas, as conhecidas... pipas, né? Foi só isso que veio na minha cabeça. Que pipa, nesse 1 ano e meio você já viu esse termo, né? Pipas. Já. Eu perguntei pra ele ontem. Sabe o que é isso? São alguns erros que a gente comete, né? E aí por conta desse trabalho, né? Por falta de assessoria também, né? Eu não tinha tanta experiência, acabei saindo dessa empresa, né? E aí, mas assim, no dia, eu sempre fui uma pessoa muito motivada ali, né? Eu falei, não, tem que ir pra cima. Então, no dia seguinte, eu já tava no shopping. Eu falei, mesmo com 2 meses de experiência, eu vou pra cima, né? Vou desistir, não.
Aí eu fui pro shopping, deixei currículo e tal. Eu sei que no dia seguinte, para uma pessoa que não tinha experiência nenhuma, no dia seguinte eu já tinha duas propostas. Olha. E aí nesta empresa eu fiquei 4 anos. Que legal. E aí eu comecei a aprender a fazer medição técnica, porque a gente é da época que a gente fazia medição técnica, liberava projeto, fazia projeto final, assinava o projeto final com o cliente, né? Tinha que entender do que você estava vendendo, né? Porque senão voltava para você depois lá na montagem. Porque o erro ele vai aparecer. É fato. Vai aparecer no começo, vai aparecer na montagem. Né? Então, fiquei 4 anos nessa empresa, no qual eu aprendi bastante. Então, e aí, desses 13 anos aí praticamente, 6 anos foi fazendo aí medição técnica, liberação, né? Então a gente, quando vende um projeto hoje, então fica um pouco mais fácil. Além também das reformas que eu tive a oportunidade de estar à frente também de algumas reformas com empreiteiros e tudo mais. Então isso traz um know-how, uma visão, né? Alguns cursos também que a gente acabou fazendo, né? Então isso agrega no atendimento, né? Então mostra mais propriedade, a experiência te faz um expert naquilo que você é. Hoje em dia, tanto é que existe aí uma mudança, né, de filosofia no ensino, né? Às vezes o expert, o cara que tem uma experiência muito grande, está bem à frente daquele que tem um diploma e não tem tanta experiência assim. Né? Então, e ele acaba tendo a prioridade, né? Acaba tendo a prioridade. Então, foi mais ou menos assim essa a minha história. E aí depois eu fui para Linear, né? E hoje são 6 anos lá na empresa, né? Com um resultado, uma parceria aí de sucesso, uma empresa que que trabalha de maneira séria, né? Tem profissionais sérios lá, né? Entrega, monta, se acontece algum problema, né? Tem assistência técnica, a gente tá lá, tem o nosso Instagram que também a gente não deixa nada, ninguém fica para trás, né? Ninguém fica para trás. Se acontecer algum problema, vai resolver. Para vocês lembrarem, Linear é a empresa da Tati, beijo Tati, Tati Marcelo, e do Marcelo, que vieram aqui, Marcelo, dinossauro do ano planejado. A galera lá, vou falar de vocês. Eu não vou lembrar agora, 20 e poucos anos, você lembra, Cleiton? Mais de 20 anos, não, eu lembro. É o que eu já mudei o termo, é 20 mais. 20 mais. Você é do 10 mais. Tô com 13. Então você é 10 mais eu e ele sou 10 é mais, 20 mais. Ela tá do 10 mais. 10 mais também. E a Tati é uma figura, gente. A Tati é demais. Nossa, eles são fora de série. Assim, a gente tem... É um privilégio, né? Porque tudo é uma troca. Qualquer dia eu vou lá visitar vocês, uma tarde assim, só pra rir, porque eu tenho certeza que deve ser... Certeza. É um ambiente muito agradável, assim, não né? A gente brinca quando tem que brincar e resultado, né? Vai pra cima do resultado. Que legal. São excelentes profissionais. E aí que entra a modelagem, né? O profissional que tá apto, que tá ali disponível ali para entender isso, ele vai aprender com um companheiro. Tem a Tati, tem essa qualidade, o Marcelo, tem lá o Cleiton Soares, também nosso gerente. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes a gente tem uma coisa assim, não posso copiar, né? Mas eu vou copiar fulano. Primeiro que eu penso assim, né? Você não consegue copiar ninguém. Se eu pegar aqui você escreveu casa, eu vou escrever casa, mas minha casa vai sair diferente da tua. Porque você tem sua letra, sua personalidade. Ao escrever a palavra casa, eu vou fazer a mesma coisa, um C, um A, um S, um A, só isso. Mas vai ser diferente. E eu acho que é legal você explicar o que seria esse modelar para o pessoal, porque às vezes o pessoal confunde muito as coisas e nem copia, nem modela, nem sai do lugar. Nem fica exatamente. Modelagem, eu vou dar o meu exemplo, assim, por exemplo, de característica de profissional, né? Tem aquele profissional que ele faz a venda ali, ele atendeu, chegou o cliente, ele atendeu, ele vai fechar o pedido do cliente na hora, né? Então, no início da minha jornada no mercado, a minha característica é o quê? Um cliente de 2 tempos ou até 3 tempos. Então, o que isso impacta? Eu atendia, o meu aproveitamento era muito bom, então eu com 5 clientes eu chegava no meu resultado, e tinha profissional que com 13, 14 clientes ele chegava no mesmo resultado que eu. Então, o mais importante, isso até para quem está começando também é interessante, identificar qual que é a sua essência de atendimento. De repente, se é uma pessoa acelerada, que gosta de fechar o cliente na hora e já condiciona ali para fechar ele na hora, ok, esse é o seu perfil. De repente, o seu aproveitamento, você está perdendo aproveitamento com esse cliente que merecia, de repente, não aquela pressão ali na hora, né? Mas, de repente, uma atenção para ele retornar num segundo momento.
Então, a minha característica era mais essa. E aí, na empresa que eu trabalho, né, tem lá os profissionais que tinham essa característica do cliente, de fechar o cliente no dia, de fechar o cliente na hora, né? Falei, nossa, legal isso daí. Preciso melhorar. A gente tem que ter a humildade, né, sempre para reconhecer onde a gente precisa melhorar, que senão a gente não sai do lugar. Não sai do lugar. Né? Juscelino Kubitschek falava, né? Volta atrás sim, porque eu não tenho compromisso com erro. Exatamente. Não é verdade? Então, Perfeito. você tem que estar ali toda hora se redesenhando rota, né? E aí comecei a observar esses profissionais, né, na empresa, e aí fui melhorando a questão do meu perfil de atendimento. Então, hoje eu consigo pegar uma planta bem elaborada, e se o cliente precisar voltar 2, 3 vezes, eu não vou, porque senão você queima etapas. Se você não entender isso, não, esse cliente aqui, se eu forçar, eu acho que não vai dar. Então, vou remarcar ele para um dia seguinte, porque o projeto ainda não está ajustado, eu vou queimar etapas. Então, às vezes acontece também. Eu já fiz muito isso também, de forçar um cliente ali que não era para forçar na hora, assim, não, é para hoje e tal, aquela coisa toda. E aí você foi ansioso, atropelou o processo, porque venda é processo, atropelou o processo. Então, você acaba perdendo aí o aproveitamento. Então, ao longo dessa jornada eu fui modelando. Modelar é você pegar uma característica interessante. Eu acho que o melhor exemplo é onde você trabalha. Tem profissionais lá que você vai aprender, com certeza, de repente, olhar um pouco mais para aquele profissional que tem um bom resultado. Nossa, aquele profissional, ele trabalha bem em renderização de projeto, faz, né? Olha a iluminação e tudo mais. Bacana. Nossa, aquele rapaz ali, ele fecha bem projeto na hora, o cliente chega, né, e ele negocia ali, já está fechando a hora. Como é que ele faz? Chega e conversa, né? Pede opinião, troca informação. Mas o mais importante é a sua essência. Qual que é? Você é uma pessoa mais acelerada, que gosta de fechar o cliente na hora e se dá bem nisso? Então trabalha ao lado que você é um pouco mais, tem um pouco mais de deficiência, digamos assim. Então foi o que eu fiz. E o que isso impactou foi, ao longo desses 6 anos da empresa, né? Eu tive um resultado aí muito satisfatório. De 6 anos, ao longo do ano, vamos falar de resultado no ano. Teve um ano que eu fiquei em terceiro, um outro ano eu fiquei em segundo, como que mais vendeu na empresa, e 4 anos como que mais vendeu na empresa. Então, essa modelagem, esse recalcular a rota, tem que ser constantemente, né? Legal, muito bom. Ó, estamos aqui com um subidor de pódio. É verdade. E esse negócio da modelagem é legal. Eu vou dizer como funciona na minha cabeça. Eu pego exatamente isso, pontos fracos meus, tipo assim, coisas que eu tenho deficiência. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de atender cliente auditivo. E dependendo do nível daquele cliente que gosta de pegar, de fazer assim, eu também tenho muita dificuldade. Então, antigamente, eu simplesmente espanava, perdi o cliente. Hoje em dia, o que eu faço? Eu observo como que as pessoas atendem esse cliente e na hora que eu estou atendendo, eu respiro fundo e penso. Por exemplo, se fosse o Renato, como que ele faria neste momento? Show. E aí eu dou aquela segurada e falo, putz, o Renato, ele relaxaria na cadeira, cruzaria as pernas e deixa a vida me levar. A vida, você quer falar, você fala. E aí você começa a usar de referência o que o outro faz. Exatamente. Para você ter bom resultado. É que tem alguns vendedores, que eu acredito que o Cleito deve ser um deles, que tem uma facilidade maior de ter essa modelagem. Que a Jaque até me chama de camaleão aqui, né? Porque entra um cliente sinestésico, aí é fácil pra mim, porque aí eu sou sinestésico, então eu consigo. Aí entra o visual, eu consigo. Entra o auditivo, eu consigo. Aí ela fala, como é que você consegue? É porque ele é de Gêmeos. Acho que isso me ajuda. Maio, 30 de maio. Você é de Gêmeos também? Sou de maio. Aí, ó, tá vendo? Dizem, eu tô falando que esse Geminiano... Eu vou falar, eu não sei se eu vou dar uma... Agora eu é um momento de dica aqui para os lojistas. Quer um bom vendedor? Contrata Geminiano. É o melhor. Tá vendo? É o melhor. Cara, mas é verdade, porque quando você consegue se adaptar ao ambiente, à pessoa, cara, é o espelhamento. Eu acho que pra mim isso é o encantamento pro cliente. Meu treinamento foi assim. Foi? Porque assim, a teoria, né, a gente conversava, ele passava, fui entendendo o que era o material, a matéria-prima, né, conversando com ele, assim, imaginando entrar na área, né. Legal. E aí, quando comecei, a gerente falou, olha, pega o papel e a caneta, observa como as meninas fazem. Boa. Perfeito. E vai montando aí como que você vai desenvolver com o cliente. Perfeito. Aí eu pego o ponto forte de uma, de outra, até a entonação da voz, porque eu acho minha voz um pouco grave.
Mas eu acho ótima a voz. E eu vou falar pra você, Sério? passa uma segurança enorme. Sim. Enorme. Sim, e eu tinha um pouco de receio. Falei, será que eu não vou assustar o cliente, né, na hora de falar? E às vezes até a entonação, o jeito que elas falam, como passar uma certa leveza na voz também, né? E tudo isso, até isso eu fui pegando, assim, um pouco para eu encaixar no meu perfil, né? Porque cada um tem o seu perfil. Então, o jeito de falar, aí a paciência, aí cada um tem a sua. Sim, aí já é diferente, né? Alguns nem têm. Então, você vai pegando o melhor de um, o melhor de outra, né? E vai montando seu script ali. E foi assim que eu comecei, modelando. Mas é muito legal. Isso aí é humildade, né, cara? É humildade. É você Sim. falar, eu não sou bom em alguma coisa, eu tenho que melhorar essa coisa que eu não sou bom. E isso é, além de humildade, assim, inteligência, né? Inteligência. Qual foi eu sou péssima de decorar as coisas. Qual foi a frase que eu te falei? Não sei se você vai lembrar. Que foi, Ô, diretor, fala aí pra ela. Me ajuda aí. Foi um... Eu tava lendo um livro, eu estou lendo um livro, e também foi um presidente dos Estados Unidos, é óbvio que eu não vou saber o nome, que eu não vou lembrar, mas ele falou alguma coisa do tipo que ele usa o cérebro dos outros. Eu não uso só o meu cérebro, eu uso o cérebro das outras pessoas. E aí eu li aquilo... Ela tava lendo, aí ela pegou e falou assim, do nada, eu tava entrando no quarto, assim, ela... Amor, olha essa frase. Aí ela leu, eu falei... É que a frase porra, essa daí. é bem forte. Ela é bem Essa ela é bem, não é do frase jeito boa, que eu não, falei. frase boa. Mas aí ele fala... Tá na Aê, tela, diretor! Por isso eu gosto do meu diretor. Tá aparecendo aí pra você. E aí quando ele falou... Putz, é verdade. Isso é usar o cérebro do outro. Sim. Cara, o outro já perdeu o tempo, ele já teve a experiência, ele já bateu cabeça com aquilo e ele acertou. Exatamente. Sim. Lá nos Estados Unidos é um mindset, né? É o mastermind. Mindset não. Mastermind, né? Você tem os mentores. Nada mais é do que você ter os mentores, né? Isso é uma mentoria que você faz ali gratuitamente, trocando informação. E a gente tem muita troca, tem muita gente experiente, né? Nesse mercado. Vamos aprender a usar a rede social, né, cara? Aprender a usar a rede Porque social. às vezes o cara fica ali só olhando as piadinhas, o negócio. Você não vai crescer nunca, cara. Você vai ficar um bom comediante. Exatamente. Mas você não vai ser bom profissional dependendo da área que você tá. Então, se você aprende a usar os seus mentores ali na rede social, cara, você vai crescer demais. Exatamente. É a era digital, né? Não dá pra ficar fora disso. Não, é o que a gente falou, né? Tipo, hoje tá muito mais fácil do que lá atrás, porque hoje a gente consegue melhorar em atendimento por conta de YouTube, por conta de Instagram, por conta de Facebook, de um monte de coisa. E atendimento, projeto. Se você não sabe projetar, você vai no YouTube e tem. Se você quiser melhorar, o que mais que a gente consegue renderização. melhorar? Renderização, isso, renderização. Cara, eu peguei dica no YouTube de renderização. Eu sigo o pessoal também. Eu peguei no Instagram também. Agora me diz uma coisa, o Cleiton. Você tem praticamente a mesma idade que eu. Olha, eu querendo ser novinha. A mesma idade que eu. Não, Renato tem 39. 38. Eu tenho 38. Você tem algum problema, Kézia, de falar a sua idade? 38. 38. Então, 38, 39, 40, sou a tia da turma. E a gente tem uma certa dificuldade, né? Com a rede social, não é uma coisa que a gente nasceu com ela, que é uma coisa assim natural. Essa é a parte foda. Né? Essa parte. Se chegarem pra mim e falar, sei lá, você sabe, eu sei pelo menos fazer assim na bolinha de gude. A moçada não sabe. Nem sabe o que é bolinha de gude. Não sabe o que é bolinha de gude. Peão. Não sabe. Não Agora, sabe. Adianta eu olhar e falar assim, não, eu não sei fazer isso, então eu não vou fazer? Não resolve. Não é um caminho, não resolve. Né? Hoje em dia, o que você acha igual desse vendedor? É igual o cliente chegar pra você e falar, eu queria um projeto assim, não sei o que, você vai falar, não dá, não vou fazer. Exatamente. Não, cara, eu nunca fiz. Sim, dá sim, vamos, a gente pensa aqui de uma melhor forma, adaptar. O que você acha desses vendedores, donos de loja, que bate a cabeça que não vou aprender isso, não quero isso, não... Eu acho que assim, ele tá um passo atrás ainda na questão digital, digamos assim, né? Porque... Tem diversos livros que falam sobre gatilhos mentais. Você precisa trabalhar isso no digital. Trabalhar a autoridade, né? Quando você posta conteúdo. O que vocês fazem? Trabalho de autoridade, a reciprocidade, conteúdo que vocês têm gratuito de altíssimo valor, né? Então,
vocês estão trabalhando também a questão dos gatilhos Olha o Cleiton mentais. contando todas as nossas... Nosso segredo? Porra. Tem que entregar. Transborda. Não, mas todos... Eu queria era que todos os vendedores que batessem o olho e falassem, olha, tá usando isso, tá usando aquilo. perfeito, cara. Eu Isso é consigo ótimo. ali. Isso E aí é você ótimo. tem também, né, a questão da prova social, né? Quando você posta aí o depoimento, você vai lá nas mídias. Mas nem sempre foi assim também, né? Eu Não. também tive que aprender, ainda tô aprendendo, porque o digital tem muita coisa, né? Sim. Mas eu posto lá foto com os clientes, vídeo, posto alguns conteúdos. Tem que ter constância, né, para você ter um resultado ali satisfatório. Tenho ali uma certa constância, que às vezes a gente está tão atarefado na loja, né, fazendo projeto e tudo mais, tem mês que a gente não consegue ali fazer um stories todo dia e tudo mais, né? Mas ter essa ciência é fundamental, né? Então, trabalhar... se tiver uma dica assim, que eu poderia passar, é trabalhar, estudar sobre gatilhos mentais. Como é que está a sua autoridade, como é que está a sua... não gosto muito de aparecer, faz uma página lá comercial, posta alguns trabalhos, não precisa ser muita coisa, mas já é uma referência, né? Porque aí o cliente vai ver, ele vai ver que tem vários clientes que também estão comprando com você, né? E você ativou o gatilho da prova social. Quer dizer, se tem muita gente comprando com ele, é sinal de que ele é bom. Alguma coisa tem. Isso. E eu quero. E eu quero. É isso. Aquele ditado, onde tem fogo tem fumaça. Né? E é bem legal isso, porque às vezes o vendedor ele fica preocupado em aprender as técnicas de venda e só usar no momento da venda. Mas o que você está trazendo para a mesa é você usar isso antes para trazer. Eu uso bastante. No atendimento, no briefing mesmo, estou conversando com um cliente, falei, olha que bacana esse projeto, olha o que você quer esse ripado aqui e tal. Olha, eu fiz esse cliente. Aí eu mostro lá um vídeo do trabalho, mostro a empresa também, os seguidores e tal. Estou trabalhando prova social, né? Se tem muita gente comprando, é sinal de que eles são bons, né? Então, o cliente, ele cria esse efeito de tribo, de comunidade, né? Legal. Sim. Então, que é fundamental a gente trabalhar isso também. Só que é um trabalho ali e aos poucos, né? Você vai ali crescendo e tudo mais, né? Às vezes você posta, não tem tanto engajamento, mas é melhor você começar, mesmo que andando ali devagar e tudo mais, do que não fazer nada, né? Então, é importante. Eu acho que é legal também falar um pouco em relação à quantidade de seguidores aí que o pessoal costuma falar. Você tem um monte de seguidores. Cara, vocês têm noção de quantos são 100 pessoas no mesmo lugar? Verdade. De quantos são 20 pessoas encher essa sala aqui. Encher essa sala. E isso o pessoal não tem essa noção. A gente tá falando agora da captação. Tipo, se chegar 3 clientes, porra, se for um cliente só, um vendedor só, não atende. Não atende. Não atende. Tem que ter agendamento do horário. Então a gente tem que ter essa noção de que quantidade de seguidor não significa que você não tem resultado. Exatamente. É um novo shopping, né? A rede social é um novo shopping. Né? Perfeito. Boa. E dito do jeito que o Renato falou, a gente vende produto caro, não é pra todo mundo. Exato. Nossa, pra que eu quero um seguidor, uma curtida, se... Claro que você tem a interação ali, mas o nosso foco é quem pode comprar. Exatamente. E é para mostrar, olha, a rede social para mim não serve assim, não. Ele sabe o que ele tá falando. Olha lá, tem gente comprando com ele e tudo mais, ele posta um conteúdo, não, realmente. Mostrando que você existe. Ele tem uma autoridade ali no que ele falou para mim aqui na mesa. Eu mostro as mídias sociais ali e a pessoa vê, não, realmente, ele tem autoridade no que ele tá falando. E isso facilita na venda. A venda é processo. Então, tudo isso faz parte do processo da venda. Sim. Já foi mais fácil, como a gente falou, né? Vender móveis planejados. Você tinha onde eu trabalhava mesmo, você tinha uma quantidade imensa de clientes ali transitando, né? E você, às vezes até, né? Escolhia, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você precisa trabalhar esse processo aí, não queimar etapas, né? Boa. E Kézia, me diz uma coisa. Lá na área de vocês, no setor de vocês também trabalham o Instagram. Assim, o cliente chega para você, cliente do Instagram. Sim. E tem uma crença de alguns projetistas que cliente de Instagram não vira. Não vira quer dizer não vende. Não tem como vender para cliente de Instagram. O que você tem a me dizer? O que você está vendo nesse seu 1 ano e meio a respeito disso? É um cliente que procurou. Né? Então já tem um grande potencial ali, né? Alguém que está precisando ou vai precisar, né? A gente conversa com o cliente, entende o passo a passo, né? A necessidade dele, se é para se já pegou chaves, para quando que pretende fazer,
E tem uns que marcam, não vão, acontecem. Sim, imagina. Mas tem uns que não, eu tô pesquisando, tô na fase de pesquisa. Aí a gente já abraça, né? Conversa mais profundamente ali as ideias, né? A necessidade, se é para investimento, para moradia. Tem cliente, eu vou morar um período, depois eu vou alocar. Falo, então a gente vai te apresentar um projeto investidor, um projeto intermediário. Legal. Né? Não, mas os nossos profissionais, eles estão habilitados a te orientar nos ambientes principais aí, que vai te ajudar, né? Que vai facilitar no momento da locação lá na frente também, deixa a decoração por conta do locatário, né? Então, tudo isso a gente vai conversando, vai trazendo o cliente para mais próximo e para também sair dali da questão da página, né? E vir realmente conhecer pessoalmente. Boa. Uma curiosidade ali, é bem como é o trabalho mesmo. O cliente entra em contato no Instagram de vocês ou vocês já direcionam ele de alguma maneira? Você já recebe o WhatsApp dele? Tira ele do Instagram para o contato direto. É ele isso? Vai para o WhatsApp. A empresa também tem lá o link, né? Que legal. E vai para o WhatsApp. E aí, a gente sempre procura ligar para o cliente, né? Trabalha com o cliente ali. Ao invés de mensagem, você liga. E me diz uma coisa, nesse 1 ano e meio dos clientes que você captou do Instagram, que você criou esse relacionamento, já vendeu para algum, cara? Os vendedores venderam para algum? Já, tem bastante vendas, né? Peraí. Deixa eu falar. Não, repete de novo essa parte aí. Ela falou bastante, eu ouvi. Repete aí. Então, os contatos chegam, né? Às vezes eu não sei se foi um cliente de Instagram, se é qual foi a maneira ali exatamente, né? Mas tem dado certo. Eu não consigo te precisar, mas tem dado certo. Tem bastante venda. Então, o cliente de Instagram, ele também compra. Também compra. É mais fácil você vender para quem tá procurando do que você, às vezes, trazer a pessoa para um time que ela não tá pensando naquilo, não tá, né? Boa. Eu acho que a questão maior do Instagram é que a gente, às vezes, o vendedor ali não acredita tanto naquilo. E aí que ele fala, entra, aí daqui 2 dias ele responde, acabou. Acabou, já perdeu. 2 dias já foi, querido. Tem que ter mais agilidade. Então, eu acho que mais isso, né? É mais o time mesmo, é o que você falou. Se você pegou o time ali, o cara entrou em contato, o cara quer comprar. Exatamente. Tá procurando. E aí, liga para o cliente, né? Não, manda mensagem, né? Que aí você vai entender, você vai comprar. Aí a gente faz esse trabalho, né? Liga, busca informação e tal. Já orcei tais lojas, aquela coisa toda. E aí você tá fazendo ali já um briefing inicial ali. E nessa questão, tem cliente que prefere não falar por telefone ou não acontece isso? Não, os clientes conversam. Falam? Conversam. Eu prefiro pelo telefone, prefiro conversar, né? E marco todas as informações. Eu vou ver só mais pra frente. Passei só pra conhecer, né? A loja de vocês. Então a partir de quando? Você, tô com uns 2, 3 meses. Marco na agenda. Boa. Passou 2, 3 meses, eu ligo. Conversamos, tal. Olha aí, carteira aí, ó. Aí tem cliente, não, na outra semana, fica me pedalando, né? Na próxima, eu vou marcando. Não, tô quando daqui 10, 15 dias, porque se eu for na ansiedade, a gente perde muito na ansiedade. Né? Então, se esse cliente só daqui 2 meses, daqui 3 semanas, deixa ele lá, vamos buscar outro. Boa. Porque você não espana o cliente, né? E ele vai entender que você também tá entendendo a necessidade dele ali também, esperar, você não tá com essa ansiedade da venda, né? Eu preciso vender. Você ligando pra ele no time que ele falou, você causa nele ali uma obrigação de te dar um retorno. Sim. De te dar um retorno. Exato. Porque o cara fala, porra, ela ligou mesmo, né? Putz, não acredito. Falou que ia ligar daqui um mês, ligou agora eu vou ter que ir lá fazer o quê? É um trabalho de formiguinha ali. Não é, meu. E essa maneira de trabalho dela coloca aí como uma das profissionais que mais tiveram melhores resultados no ano passado. Olha que legal. Então, isso também é uma forma do reconhecer. O caminho está certo, né? Então, isso. Sim. Não é fácil, né? A gente não está dizendo aqui que o relacionamento, né, com o cliente, a captação é a mil maravilha, aquela coisa toda que o cliente, né, vai 100%, mas é um trabalho que precisa ser entendido de uma certa forma para que todos comprem a ideia, né? Então, esse é fundamental. E o que você disse, por exemplo, venda é um processo. E muitas vezes a gente olha esse que vem antes da venda, né? Essa prospecção, e a gente não encara como isso, como criar um processo em cima disso, ou acreditar que a venda começa ali, né? Muitas vezes, muitas empresas fazem isso muito aleatoriamente
e não chegam no resultado, e aí se frustra, e aí o vendedor se frustra, e todo mundo se frustra e vira e fala assim, isso não funciona. Exatamente. Por isso que é importante um departamento, né, para esse fim, porque você vai conseguir dar um atendimento melhor, né, para esse cliente ali, o atendimento inicial, né? Uhum. Boa. Mesmo que às vezes o departamento, cara... Ó, é você, vamos supor que você é a sua eu presa. Pega uma sobrinha tua, pega alguém que sabe, é sério, traz pra cá e fala assim, ó, vamos, me ajuda com isso aqui? Eu preciso que você faça isso, cria um processo junto ali com a pessoa, tal, Exatamente. né? E bota uma pessoa ali pra cuidar disso, porque realmente a rede social, ela não é o futuro, ela é o presente. Já tá aí. Então, tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E outra, se você parar pra analisar, ele até facilitou. Porque antes, o que a gente tinha de captação eram as listagens, né? Que apareciam lá. Muitas, mas muitas das vezes, uma lista muito fria. Exatamente. E aí você ligava, o cara ficava puto com você. Porque antes não tinha o setor captação ou o setor relacionamento. Antes chegava a listagem, se dividia ali pelos vendedores, os vendedores precisavam ligar. Exato. E aí você ligava... Só que assim, essa listagem... Essa era a captação de antigamente. E essa listagem, Kézia, tanto chegava na loja linear, como chegava na loja Renato Dias, como chegava na loja tal. Então todo mundo tinha a mesma lista. Para todas as lojas era a mesma lista. Sim. Era como é o nome? Gente, me fugiu o nome agora. Que vem de casa? Corretor? Corretor. Era um corretor de imóveis ali que tava com aquela lista dos clientes dele e ele saía vendendo para todas as lojas planejadas. É isso mesmo. Então era muito complicado. Era e assim. hoje em dia não é assim. É o que você disse, né? Se a pessoa se cadastrou no WhatsApp, Exato. foi ela. Sim. Exatamente. Sim. Até por conta Exatamente. Então, assim, hoje facilitou muito a captação de cliente, a chegada dessa prospecção de cliente com as redes sociais. Então, quem não tá usando tá perdendo tempo. Exatamente. Não é? Precisa E tem evoluir nisso. cliente que ainda, além de procurar, fala, eu entrei só pra ver. Fala, mas você já comprou o apartamento ou a casa? Não, eu tenho, vou precisar. Tá, mas pretende ver quando? Daqui 6 meses. Falou, vai ter reajuste de mercado. Aí já trabalha a Já escassez na trago cabeça o do cliente cara. pra agora. Escassez e Tá urgência. previsto um reajuste no mercado. Mas tu tá treinadinha, hein? Mas esse 1 ano e meio tá fazendo efeito demais, muito rápido. Cleiton chegou assim e falou, vem Não, cá o que eu Cleiton vou já te dar sabia. cartilha. O Cleiton já Olha, sabia. o que que eu Cleiton, penso? certeza. Quem trabalhou com jogo, vendeu jogo, que não é necessidade pra ninguém, acho que vende qualquer coisa, né? Putz, É verdade. falou tudo. Jogo é uma coisa que... Falou tudo. Até um creme de farmácia, às vezes eu tô comprando, aí eu comprei esse creme aqui, minha amiga. Então, já aconteceu de 2, 3 ir lá comprar o mesmo creme na farmácia. Sabe? Olha Nossa, isso, meu Deus do céu. O marketing ali. Mesmo, Não sei como, marqueteira. Ai, não Caraca. sei como. Não sei Ai, como. é algo isso. É assim, não sei como, menina, mas eu tô com um relógio aqui agora. Tipo isso. Esse é o melhor, né, pra empresa, né? Nossa. É o cliente fã, né? É o cliente fã, o cliente promotor. É isso. Que, tudo isso, todo esse processo de vendas, atendimento pós-venda que você deu para gerar esse perfil de cliente, o cliente promotor. Ele vai te promover para as outras pessoas. Essa é a essência do marketing. Né? Legal, muito bom. Perfeito. E aí eu quero fazer uma pergunta pra você, Cleiton. Na nossa conversa aqui, eu percebi que você não é o vendedor, aquele cara que fica sentado esperando e tal. Você realmente vai atrás do movimento para as coisas acontecerem. Como que você faz isso hoje em dia, né? Ou na sua carreira? Você lê, você faz curso... porque muita gente fala assim, não sei como fazer isso, não sei como me desenvolver. Que a gente às vezes fala assim, não, cara, você como vendedor, você tem que se desenvolver, você tem que melhorar. E a pessoa fica assim, do que você tá falando? Como que eu faço isso? Ou então fala, pra ele é fácil, que ele já trabalha mó tempão lá, não sei o tem quê. isso também. Não é? Isso! Né? Como é que... Sabe, tem pro extra que você usa? É à noite? Explica aí, fala pra galera. Sim. O estudo ele tem que ser constante, né? Digamos que até diário, né? E a gente tem essa deficiência no nosso país, né? A gente tem que buscar mais estudo mesmo, né? Uma gestão financeira, uma educação financeira, né? Eu fui buscar esse estudo, me formei em gestão financeira, então isso me ajuda também na minha vida pessoal, né? Gestão financeira, porque na verdade a gente meio que não tem isso, né? Quando é mais jovem, né? Você vai aprendendo, gastei aqui e tal, faz um monte de dívida, aquela coisa, não. E aí você tem que estudar sobre gestão financeira também, sobre o mercado, né? Sobre ter um pouco de noção, porque quando você vai conversar com um cliente investidor, por exemplo, né?
ele quer entender um pouco. Às vezes você vai entrar num assunto, né? Vamos falar um pouco de investimento, né? Um CDB, um CDI, né? Taxa DI, aquela coisa toda, LCI e tudo mais. O que eu faço, né? Onde tem imposto, onde não tem. Então, essa é uma informação que é geral, tá aí. A gente tem vários canais aí, vários players no mercado, né? Que falam sobre investimento. Então, tudo isso agrega sim. Então, além da formação, tem os cursos, livros, né? O livro o que o que você pegar ali do livro, uma frase e você aplicar na sua vida, já valeu, né? Então, a gente consegue muito, muito isso também. Tá em treinamentos também, tá vendo treinamentos, né? Presencial também é importante, né? Então, mudar a ambiência também é importante, né? Às vezes está num ambiente ali também. Às vezes, você também está num lugar que não te proporciona isso, né? Você não tá ali, né? A motivação não está tão bacana, né? Eu já trabalhei em lugares também difíceis, que a gente tem, ao longo do tempo, vai criando uma resiliência, né? Então, fica um pouco mais difícil para a pessoa vir e te colocar para baixo, que você tem a sua motivação ali também, né? Mas tem muita gente, às vezes, que não tem, né? Às vezes uma palavra ali né, mais forte ali acaba desestruturando emocionalmente a pessoa. Buscar também esse equilíbrio emocional, esse estudo emocional, né? Essa gestão emocional também é importante. Porque uma vez que você sabe quem você é, para onde você está indo, né? Ninguém te para. Né? Então, não é uma palavra, tá bom, falou, isso aí é a energia que você pega e vai servir de incentivo para você transpor aí as barreiras que vão aparecer. Então, o estudo não tem como. Se você não estudar, não ver vídeo, acompanha aqui o pessoal do mercado dos planejados, conteúdo de excelente qualidade, um pessoal que está fazendo, e vocês estão fazendo um trabalho excepcional, diferenciado, né? Ajuda bastante. Então, ter essa ciência, né? Uma leitura de um livro sobre gatilhos mentais, processo de vendas, negociação, é importantíssimo. Boa. Eu já conheci uma empresa, um profissional que na empresa dele o vendedor não negociava, né? E dava super certo. Só que no meu entendimento vai dar certo por um tempo. Porque se o gerente, né, estiver ocupado, como é que negocia, né? Isso. Então, porque o gerente é um só, né? Exatamente. Então, o vendedor ali também precisa também, vai fazendo isso, tá inseguro, como eu também já tive em alguns momentos no início da carreira, vai ali aos poucos, negocia o ambiente, levanta ali, depois você vai no gerente, coloca o gerente na mesa depois, né? Então, vai treinando isso também, que você, só com treinamento e aplicabilidade que você vai evoluir, não adianta. Se você tiver numa empresa, né, que você estagnou ali, de repente... Não seria interessante você buscar um outro caminho, de repente. Lógico. Estagnou, está estagnado, você não vai evoluir mais. Né? Então, você não está usando o seu salário para investir em você. Né? O melhor investimento que você faz é em você. Né? Então, você vai se qualificar mais, você vai ter mais assuntos, você vai estudar. Estudou mais sobre gestão financeira, né? Tá lá conversando com o cliente, às vezes, o investidor, aí você colocou ali uma situação que às vezes ele não sabia. Já agregou ali no seu processo da venda. É uma pessoa que entende, está falando de investimento e tudo mais. Né? Então, hoje o cliente também está muito qualificado. Sim. Né? O cliente ele chega com um monte de informação. Eu quero esse projeto aqui dessa maneira, nesse conceito industrial, escandinavo, como é que eu faço? Né? Então, isso é importante também. E eu não começo um projeto sem saber qual que é o conceito que eu vou usar naquele projeto. Às vezes é um cliente mais moderno, quer um conceito ali industrial e tudo mais. Então, tudo isso você precisa entender também de estilos de decoração, conceitos de decoração, porque não tem como é que você vai começar um projeto sem, né, coloca uma cor aqui, outra ali e tudo mais, aí você não consegue formar um bom projeto. Então, estudar sobre o conceito, identificar também o perfil do cliente. Um cliente que gosta de cores mais cleans e tudo mais. Eu vou trazer ele aqui para o escandinavo, um branco, um frejó, né, um cinza que está usando bastante, né? Está antenado também nas tendências de mercado, né? As tendências de decoração. Então, tudo isso faz parte do nosso mercado, né? E o estudo, o conhecimento, ele nunca vai ocupar espaço, né? Sim. E ele só vai evoluir quando você transborda, né? A verdadeira riqueza, na verdade, está em você transbordar o que você sabe. Você não pode reter, você tem que compartilhar com as pessoas. Então, é esse caminho que eu entendo que seja o ideal. Boa. Nossa, eu tirei uns
12 reels aí, reels. De 12 para 15. Excelente, excelente. Não, mas é isso mesmo. E, cara, agora que você falou aplicatividade, né? Que você falou? Aplicabilidade. Isso. Vai sair agora não. Fala aí, Renato. Não vai sair. Fala, Renato. Só pra gente rir, vai. Posso tentar de novo? Vou pedir pra ela falar girl, né? Meu. Isso é piada interna. É verdade. Mas eu acho que isso aí faz muita diferença, porque às vezes a pessoa até estuda, ela até lê, só que ela não consegue aplicar. Exato. Ela fica guardando aquilo pra ela não transborda. Tem que transbordar. E aí, cara, você trava. Também, eu já até ouvi falar esse termo, obesidade mental, né? Exato. De estudar demais, ler demais, mas também não aplica e a vida não anda. Exatamente. Então, acho que isso aí vai agregar muito na galera. E eu acho que principalmente na hora que você fala, estuda. Se antena aí no que tá acontecendo, fica atualizado, não gosta de financeiro, vai ver outra coisa, vai passar outra coisa que você curte ali, pra você, vai ter cliente que vai ter o mesmo assunto que você. Exatamente. Com certeza vai ter. Exatamente. E eu acho importante frisar, porque às vezes você tá em casa, né, e você fala assim, putz, por que vai ali no podcast da galera, vai só um pessoal que tem resultado? Nossa, aí eu vejo o Renato postando ali nas redes sociais, não sei o que. Cara, tem um trabalho que é feito por trás. E esse trabalho feito depois do trabalho. E esse trabalho dá muito trabalho. Exato. Sabe? Inclusive o Cleiton falou isso, né? Isso, você acha que é fácil? Você chega depois de um dia de cansaço, ou então você chega depois de um mês que você não alcançou o resultado que você queria, e você tá ali, você tem que parar e ler um livro. Aí você abre o YouTube, aí aparece lá um negócio engraçado, parece não sei o que, aí você pensa assim, não, mas eu abri aqui pra me atualizar de render. E aí você tem que escolher entre a diversão. Em muitos momentos é assim, um filme que vai te agregar, né? Tem vários bons filmes, né? Você com certeza. Aquele Lobo de Wall Street, por exemplo. Sim. Técnicas de vendas ali, sim. Fenomenal, né? Sensacional. Suítes lá, a série também, muito sobre negociação e tudo mais. Maravilhoso. Você também consegue usar isso também, o que eu aprendo aqui? É uma coisa, na verdade tudo tem um código para você pegar. Importante isso. Você tem que mudar a sua visão. A visão. Para o que você tá fazendo. Exato. Tipo, você pegou as suítes que você falou aí, que eu achei sensacional, tá? Assisti inteiro. Eu também. As 9 temporadas. Tudo. Eu achei sensacional. Eu não assisti só 3, eu acho. Eu assisti tudo. É muito bom. Muito bom. Assistir junto. É muito legal porque se você muda a tua cabeça na hora de assistir aquilo ali, você muda uma chavinha, você fala, tô assistindo isso aqui com interesse. Exato. Eu não tô assistindo isso aqui só porque eu tô... Dando dinheiro pra Netflix. Isso. Eu não tô só dando dinheiro pra Netflix aqui. Não, vou assistir por interesse mesmo, porque eu quero aprender alguma coisa. Cara, você vai aprender. Aprende. Você vai aprender. Tudo tem um código, né? Sobre autoconfiança e tudo mais. Então, é entender isso, né? Sim. A ler um livro, se você não aplicar, é o conhecimento. Né? Se você aplica, vira sabedoria. Então, transbordando na vida das pessoas, melhor ainda. Então, para mim, essa é a verdadeira essência, né? Da riqueza verdadeira, é o transbordo, né? Você vê hoje muita gente, você vê vários players em mercado, aí o Flávio Augusto, esse povo todo assim que eu acompanho, né? Thiago Nigro, essa turma toda, Pablo Marçal, essa turma toda assim, transbordando em conhecimento e técnicas e tudo mais. Não tem como você não aprender. Né? Então, e eles assim... Tá aí de graça, cara. Tá de graça, né? E tem uma coisa interessante, você falou assim, isso é conhecimento. E eles todos, né, quando eles são questionados, que é uma pergunta muito comum que eles recebem, e se você perder tudo? E se tirarem não sei o que lá? E eles respondem a mesma coisa. Eu vou fazer tudo de novo porque eu sei. É uma questão de mentalidade. Né? É como você se enxerga, né? É isso, mindset, é sobre isso. Né? É o mindset. E a crença, né? A fé, né? A base é a fé. Isso também tem a ver com a fé, né? Você acreditar sem ver e tudo mais, né? Então, é fundamental mudar a mentalidade, mudar a maneira como a gente se vê, a nossa autoimagem, né? Sim. Então, o reflexo dos nossos resultados está aí, né? Então, o resultado que eu tenho hoje é reflexo da imagem que eu tenho de mim. Então, se eu quero mudar de nível, subir de nível, crescer, eu preciso investir em mim, né? Preciso mudar a ambiência, participar de treinamentos, tá ali com pessoas também que agregam, né? Boa. Pessoas que não agregam ali, que coloca para baixo, você tem que... Por que você vai estar com ela? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, são escolhas. Né? Quando você vive com escolhas ali, você começa a tomar as rédeas, né? Sensacional. É isso aí. Gente, olha... Kézia, eu sei que você não queria participar. Eu sei que você não queria falar. Eu sei que você não queria falar, mas eu vou dizer pra você muito obrigada, porque até agora a gente não tinha conseguido conversar com ninguém que fosse deste lado.
e que trouxesse essa. E além de você, assim, se dispor a falar quase que forçada, antes da gente ligar as câmeras, gente, foi uma venda que os 3 vendemos no podcast. Você vê que são 3 vendedores bons, né? Porque conseguiu, né? Tiramos o pedido. Tiramos o pedido. Meta alcançada. Quase que a venda não sai, mas saiu, na verdade. Saiu. Eu queria que você soubesse que, assim, muitas pessoas, elas fazem esse trabalho, estão tentando fazer esse trabalho e não estão conseguindo o resultado e muitas vezes não sabem nem de onde sair. Então, tirar... Porque se hoje você chegar no Google e colocar lá como fazer captação de imóveis planejados, não vai ter uma resposta. Não tem. Não tem material para isso. Então, eu queria que você soubesse que você contribuiu muito, trazendo insights, trazendo, sabe, sugestões, uma maneira diferente de pensar e... Forma de abordar o cliente, isso, né? E muito obrigado por isso, viu? E é um departamento, né? Isso. Na verdade, é o que o pessoal chama de custo de alavancagem. Às vezes o empresário ele não quer, às vezes, ter esse investimento. Não vou colocar aqui um departamento para cuidar disso, porque vai me gerar uma despesa. Não é despesa. Não é despesa. Todo o investimento que você faz para alavancar, não é verdade? E outra coisa, cara, assim, eu acho que tem muita gente que tem medo de fazer esses investimentos na empresa. Cara, você quer crescer, você tem que testar. Você precisa fazer. Você nunca vai saber se vai dar certo ou não, se você não testar. Exato. Então, se você, tipo assim, você tem sua empresa. Cara, eu não quero, acho que não dá. Testa. Faz um teste pequeno. Faz o que a Jaque falou. Pega um parente seu ali que tá ali, não tá fazendo nada. Vamos fazer um negócio aqui, vamos ver se vai dar certo. Sabe? Você bota ele pra assistir esse pedacinho aqui, esse conhecer aqui, a Kézia. Vai treinando, exatamente. Vai treinando, vai modelando ele ali. Cara, isso vai dar resultado. Exatamente. O departamento tá o quê? 3 anos? 4 anos? Tem 3 anos. Eu peguei desde quando não tinha, né? E aí peguei todo o início desse processo, né? E você viu a evolução. Viu a evolução. E realmente eu acho que de imóveis planejados que explodiu mesmo, que o pessoal, assim, muitos ainda não investem, mas que o pessoal começou a investir foi a pandemia, que são 3 anos, né? Exatamente. Então, é fundamental ter esse olhar para dentro da empresa, né? E também, uma observação também é sobre plano de carreira, né? Como é que você valoriza um bom profissional na sua empresa? Às vezes você tem um fera lá que de repente, ou uma profissional lá super qualificada, que de repente daria uma boa gerente, um bom gerente, né? Treinar essa pessoa que está já inserida na cultura da sua empresa é muito mais fácil do que às vezes você trazer de procurar fora. Na rua, né? Exatamente. Às vezes você tem profissionais ali que podem exercer essa função, claro, né? Você acaba valorizando. Tem que haver um treinamento e tudo mais, ver se a pessoa também quer, né? Se tem perfil de liderança, né? Isso Flávio Augusto fala, né? Supervisor e gerente, normalmente ele forma de dentro, uma pessoa mais técnica, um gestor financeiro, uma função mais técnica, ele traz de fora. Então, aquela pessoa já está inserida na cultura da empresa, quem ganha é o profissional e a empresa também, né? Exatamente. Ainda mais falando de venda, né? Que é o coração da empresa, né? Gerente de vendas, precisa entender vendas. Estando ali dentro da sua cultura, cara, é praticamente tua família ali. Então, o cara vai fazer o melhor para você. Exatamente. Tem um certo resultado ali para servir de exemplo também. Ter autoridade quando ele for falar de vendas, né? E, Cleiton, muito obrigado para você, porque eu vou falar uma coisa aqui para você que eu sinto em você. Você é um vendedor apaixonado. Não só pela Kézia, tá? É o Dom Juan. Mas você demonstra que gosta da sua profissão. Da carreira, né? Entendeu? E eu acho que isso é muito empolgante para quando você tá do lado de cá e às vezes você tá meio, será que é isso? Será que é importante? Será que vale a pena? Será que dá para ser feliz sendo vendedor de imóveis planejados? Será que dá certo? Será que dá certo, entendeu? Porque bate isso mesmo na galera, sabe? Tipo, tá um tempão lá sem resultado nenhum. Talvez tá faltando uma coisinha. Virar uma chave ali. É código. Quando você começa a ver as coisas com código, fica mais fácil. Você lê um livro, pega uma frase e vou aplicar. Aquela pessoa falou aquilo, nossa, bacana, deixa eu fazer. E aí vai acontecendo. Nós, graças a Deus, aí nós temos os nossos resultados, né? Moramos hoje confortavelmente, né? Fizemos um investimento aí também, né? Temos o nosso carro, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado, né? Com muito trabalho e tudo mais. Lógico. Então a gente tem o nosso sucesso
estamos galgando, né, objetivos maiores. A ideia do estudo é evoluir, é crescer, pegar bons exemplos, né, e ir galgando e construindo aí a nossa história. Nossa, muito legal. É isso. É isso aí. Então, muito obrigada também aí pela sua generosidade. Adorei esse transbordar. De vocês, né? Eu entendi que quanto mais você transborda, mais você tem. Exatamente. Aí você transborda mais e vai transbordando e nunca fica vazio esse balde. Que faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Um copo, se você ficar enchendo de água, ele não vai parar de... Exatamente. Então, a sabedoria e o entendimento tá aí. Você realmente ajudar a transbordar, a trocar, né? Então, isso volta para você. O que você emana, volta para você. Eu creio muito nisso, né? Legal. Semeadura. É um ato de fé, né? É isso. Tenha fé em você, em primeiro lugar. Incrível. Né? Deus, né, no controle, e em você, acreditar em você. Nossa, show. Que aí você vai conseguir alcançar aí os objetivos. Show de bola. E aí, galera, você aí agora, aprenda a transbordar. Então, como eu vou ensinar você? Clica ali no botão ali de compartilhar e passa pro seu amigo do lado que ainda não conhece o mercado dos planejados. Muito vendedor esse meu marido. É isso aí. Gostou dessa? Gostei dessa. Gostou dessa? Diretor, o que você acha? Essa aqui foi sem ensaiar, hein? Cleiton, Kes, essa câmera aqui é a câmera de vocês. Quiser mandar um beijo pra alguém, quiser deixar um recadinho, uma palavra final, fiquem à vontade. Por favor. Nossa, esse cara é um Dom Juan, cara. Que é isso? Que é isso? Preciso fazer um curso com você depois, tá? Fazer uma mentoria com você depois, tá? Tinha que ser ele. Que bom. Tinha que ser você. O que eu tenho para dizer é que o mundo é bem grandinho, né? Tem espaço para todo mundo. Às vezes a gente fica ali dando burro e ponta de faca, né? Como diz o ditado. Tá na venda, mas não é da venda. Tem tantas outras coisas para se fazer, né? Então, vale a pena insistir. A venda também acho que tem um pouco de dom, né? Assim, então, você falou do vendedor apaixonado, né? Você gostar do que faz, gostar de levar o resultado para o cliente, ver o cliente satisfeito, feliz com o que ele alcançou ali, né? E você também ficar feliz com a conquista do outro, né? Então, às vezes, a pessoa não é da venda, mas já é uma experiência, né? Conheceu, agregou, muda de área, ou então investe ali que vai dar certo, é uma área exponencial, né? Tudo hoje é venda em todo lugar tem venda. Tem pode correr não. Pelo celular, deitado, dormindo, tá vendendo. Então, assim, é muito importante, vale a pena o investimento, né? Mas se a pessoa não tem a característica, não tem o perfil, também vai se tornar infeliz, né? Então, às vezes, você vai se dar muito bem fazendo uma outra coisa, né? Boa. Então, perfeito. O mundo é bem grandinho, né? Legal. Dar para crescer. Perfeito. Eu quero aqui agradecer, né, meu esposo por ter confiado, acreditado, né, em mim, ter me trago aí para esse ramo, né? Estou gostando, gosto bastante. Agradecer também, né, lá o departamento, a Nívia Maria, que me deu essa oportunidade, né? Legal. O amor conversou com ela. O amor. O amor conversou com ela, falou, de vendas, que vai dar certo. E ela também acreditou, agradeço, né? E é isso, obrigada a vocês também. A gente só tem agregado na nossa vida. Que legal. Show de bola. Legal. Bom. Bora lá, Cleitão. E agradecer, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Que nos dá saúde, né? Como eu falei, né? A terra tá aí, vai plantar, né? Não vai cair do céu. A gente precisa fazer a nossa parte. Agradecer também as pessoas aí que tiveram paciência no início, né? Um carinho muito grande aí. São várias pessoas, mas a Magda, que me ajudou bastante no início, fazia muito projeto muito simples. Ela, Cleiton, melhora um pouco. Não vai dar certo isso aí, não vai dar certo. E feita essa caixinha, que tá muito caixinha essa só. Porta. Acho que na cozinha não tinha nem gaveteiro. Acho que você esqueceu do gaveteiro. Faltou um detalhe aí. O Sidney também, pessoas aí que me ajudaram bastante. Inácio, tem uma turma aí que a gente compartilhou muito, né, no início, assim, né? A todas as pessoas que contribuíram e contribuem para o meu desenvolvimento, né? Então, na Linear, né, toda a empresa, o corpo diretivo, né, o seu Mário, né, uma pessoa assim
de um caráter assim muito íntegro, todo o corpo diretivo também, né? Os familiares, o supervisor, o Márcio, que hoje é supervisor, né? Toda a empresa, né? Todo o departamento, nós fazemos parte de um time, departamento de captação, de relacionamento com o cliente, né? Agradecer a todos eles, né? Que têm contribuído aí para o resultado, né? E como agradecer a minha esposa, né? Que também, por ter dito sim. Né? Por ter dito sim. Como diz o livro, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Crescem. Né? A gente busca edificar o nosso lar aí com entendimento. Agradecer ela pela parceria, por acreditar em mim também, né? Que é uma troca, né? E mantenha fé. Né? Falar para você aí, mantenha fé. Mantenha fé que tudo vai dar certo, acredita em Deus, né? Às vezes você está passando por um momento difícil, né? A gente passa por momentos difíceis, mas manter a fé é fundamental. Buscar o conhecimento e, se você quer também aprender, aprender sobre liderança, aprender sobre desenvolvimento, para mim, o manual da vida é a Bíblia, né? Você vai lá em Provérbios, você tem lição de liderança, de como lidar com pessoas, né? Então, a gente busca também estudar ali Salomão, Davi, né? Ser guerreiro como Davi, pacífico como Salomão e corrigindo os erros também, né? É fundamental olhar para os erros para não cometer os mesmos, né? E mantenha a fé. Né? Tenha fé acima de tudo. É tudo sobre fé. Né? A fé que você tem em Deus ou na sua religião, né? A fé que você tem em você. Mantenha a fé que tudo vai dar certo. Não desista de você em primeiro lugar. Muito perfeito. Bom. E, Cleiton, pessoal aí, né? A gente falou muito do seu Instagram. O pessoal quer dar uma olhada, quer aprender, quer ver, pegar dica aí. Exato. Pode passar aí pro pessoal. Não sei se a Kézia também usa o dela, pode passar também se quiser. A gente usa o Cleiton Freire, que é o meu Instagram ali, certo. Né, profissional, né? Tem lá o telefone, tem lá os links, né? No qual o cliente que entrar em contato vai ser bem assessorado. Né? Minha esposa também ali, a gente faz aí esse trabalho, né? Legal. Captação não para. Não para, né? Então, é um trabalho externo. Chamou na página, a gente tá acompanhando. Tem lá, tem no telefone dela, então a gente trabalha em parceria para esse cliente que a gente captou, que a gente entrou em contato de alguma outra maneira. Às vezes você saiu, por exemplo, né? A gente fez, como eu falei, fez um investimento, aí tem lá, a gente adquiriu um apartamento para investimento, e aí a gente já fez umas parcerias com os corretores lá e tudo mais. Legal. Fundamental também ter essas parcerias, né? Então, na página lá, o Cleiton Freire, né? Então, você vai encontrar ali algumas dicas também, né? E é onde eu uso aí para mostrar um pouco do nosso trabalho. Show. Sensacional, muito bom. Tá bom, você aí de casa, eu não quero desculpas mais. Não levanta tem. A bunda dessa cadeira e vai agir, minha pessoa, meu querido. É só fazer, né, gente? É só fazer. É só fazer, pega o cara, exemplo não tem aqui segredo. De hoje. E ó, hoje você teve 2 consultorias grátis, amorosa e profissional. Cara, e eu vou falar pra você, viu? Até eu peguei umas coisas aqui que eu vou utilizar em casa hoje. Exatamente. Então você não vai ter desculpa. Aprenda. Muito obrigada, Cleiton. A gente que agradece, né? Aquela, né? Pra finalizar, né? A mente dá o comando e o corpo obedece. Então, vai pra cima que vai dar tudo certo. Ótimo. Perfeito. Finalizando então com essa frase aí do Cleiton. Muito obrigado você que está aí com a gente toda semana. Ó, a semana que vem tem mais às 19 horas toda terça-feira. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente.